Aleluia, graças a Deus. Irmão, nós vamos entrar agora na mensagem. O tempo já está meio avançado. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 11 e 12. Nós vamos falar sobre os pilares básicos da sabedoria cristã. Pilares básicos da sabedoria cristã. Nós sabemos que nós temos aí a sabedoria divina, nós temos a sabedoria humana, temos a sabedoria terrena e temos a sabedoria diabólica. Mas nós queremos falar nessa noite sobre a sabedoria, o pilar da sabedoria cristã, que é a união da sabedoria divina com a sabedoria humana. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, aproveitando esses minutos que nós temos aí, para trazer a mensagem em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 8, do versículo 11 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu tirar um, né? Pois melhor é a sabedoria do que o rubis, e de tudo que se pode desejar, nada se pode comparar. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e descrição. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo conhecimento e descrição. Primeiro pilar da sabedoria que vem de Deus é a prudência. A sabedoria do cristão, o verdadeiro homem e a mulher de Deus, ela é uma sabedoria que ela vem de Deus e ela vem com muita prudência. É uma sabedoria transformadora, é uma sabedoria que muda, que transforma, é uma sabedoria que nos traz muita prudência no falar, no agir, no pronunciar. A sabedoria que ela vem de Deus, ela vem misturada com prudência. O segundo pilar, está aqui no versículo 12 mesmo, é conhecimento. Sabedoria que vem de Deus, que vem para a vida do cristão, ela vem com conhecimento. O cristão não pode ser aquela pessoa que fala sem ter uma base de conhecimento, principalmente quando se diz respeito às coisas concernente a Deus, concernente ao reino de Deus. Hoje nós temos várias maneiras de buscar o Senhor, mas nenhuma das maneiras que existe supera a leitura da palavra do Senhor. E quando nós falamos da palavra conhecimento, nós trazemos para a nossa vida aquilo que Deus tem de melhor, desde a fundação do mundo, desde quando Ele criou os céus e a terra. Ele nos traz um conhecimento aprofundado. O homem mais sábio da face da terra, Salomão, ele tinha um conhecimento forte e grande diante de Deus. Mas eu quero trazer para você esse segundo pilar como uma das coisas que são prioridade. Prudência, mas a prioridade na sabedoria do cristão hoje é conhecimento. Oh, meu irmão, como é difícil quando a gente vê uma pessoa que se diz cristão falando algo, principalmente de Deus, que não tem base nenhuma. Principalmente o cristão quando ele quer misturar a palavra de Deus com os desejos da vida dele, com o desejo daquilo que ele quer. Então, conhecimento, ele é tudo. Por isso que a Bíblia me ensina, te ensina, que o povo peca, erra, por falta de conhecimento. Então, nessa noite que nós venhamos nos agarrar nesse pilar do conhecimento e buscar a Deus. Terceiro, descrição. Descrição. Descrição é a habilidade e prática de sabedoria para guiar ações com senso de controle e discernimento. Descrição, ela faz com que o homem e a mulher de Deus
eles agem com habilidade diante de tantas situações que nós temos. Situações desfavoráveis, favoráveis, situações que dependem de mim e de você, mas muito mais daquilo que nós venhamos absorver de Deus, principalmente prudência, principalmente conhecimento, para que essa descrição seja uma descrição com muita habilidade para lidar com situações. Confesso para os irmãos que a gente tem pedido muita habilidade a Deus para lidar com tantas situações que nós temos passado no dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa vida cotidiana, seja na nossa vida em casa, como marido, como pai, e até mesmo como filho. A gente tem pedido muita habilidade para que a gente possa praticar essa sabedoria que Deus nos dá. Eu me recordo bem, na oração que Salomão fez para Deus, ele pede para Deus sabedoria para ele entrar e para ele sair. Em poucas palavras, ele pede habilidade para Deus. Porque tem muita gente que prega bem, que louva bem, mas ele sabe entrar e não sabe sair. Ela sabe entrar e ela não sabe sair. Tem muita gente que quando ele está por cima, ele é uma pessoa. Quando ele está por baixo, ele é outra. Tem muita gente que quando você trata ele de uma maneira, basta um dia, você simplesmente não dá um bom dia. A habilidade dele de lidar com a sabedoria de Deus vai pro buraco. Também nós vamos ver também como evoluir na sabedoria em Cristo. Como evoluir na sabedoria em Cristo. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Pedro. Como evoluir na sabedoria de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Nós vimos que a sabedoria, ela depende de 3 pilares. Primeiro, prudência. Segundo, conhecimento. E terceiro, discrição. E agora nós vamos trazer para nós aqui entender um pouquinho, dentro do tempo que nós temos ainda, como evoluir na sabedoria em Cristo. Aí nós vamos no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos pegar esses 2 exemplos. Antes de tudo, cresça na graça. Em Cristo você tem que ter graça, irmão. Não adianta você fazer teologia, não adianta você fazer doutorado, não adianta você falar difícil, não adianta você ser formado em 2, 3 faculdades. Meu irmão, se você não tiver graça de Deus, isso tudo não vale nada. Por isso que nós temos que crescer, antes de tudo, na graça de Cristo. Não adianta buscar conhecimento, não adianta buscar escolaridade, não adianta se formar nas melhores faculdades do mundo, se você, antes de tudo, não crescer na graça de Deus, na graça de Cristo. Então, para que a gente possa evoluir, nós temos que crescer na graça. Por isso que a Bíblia diz: o importante é que ele cresça e eu diminua. Então, falar bonito, pregar bonito, a gente vê pessoas que vão pregar, às vezes fala 30 versículos bíblicos. É uma biblioteca ambulante. Mas e a graça de Deus? E a graça? Irmão, conhecimento sem Deus e sem graça de Cristo é conhecimento sem graça. É como um metal que você bate e só faz barulho. Nós precisamos ter graça de Deus na vida. Segundo ponto, para que nós possamos evoluir aqui, diz assim, ó: na graça e no conhecimento em Cristo. Faço uma pergunta para você.
nós vimos que nós falamos sobre sabedoria divina, humana, terrena e diabólica. Irmãos, você tem estudado, você tem se debruçado sobre Cristo, você tem se importado em conhecer, entender tudo que a Bíblia diz referente a Cristo. Por isso que nós temos que crescer na graça, no conhecimento em Cristo. Essa evolução, ela vem junto com a graça de Deus. Se você não crescer nessa graça e no conhecimento de Cristo, o que vai adiantar tudo isso? Irmãos, eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Muitas vezes nós vamos num culto ou num evento que estamos tendo aí grandes marchas para Jesus, né, no país todo está tendo, até fora do Brasil. Mas muitas vezes a cerimônia, o show começa às 5 horas da tarde, acaba às 11 horas da noite e não se fala de Jesus. E aí? Grandes eventos que aquele que era para ser glorificado não é glorificado. Às vezes o cantor canta lá 5 horas de louvor e em 15 minutos quer trazer Jesus. Porque o importante era trazer aquela pancada de gente, fazer tudo o que fizeram, e Jesus se apresenta em 15 minutos ali, porque todo mundo já sabe. Não, irmão. Olha, conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos cada evento nas igrejas, aquela fábula, aquele negócio tremendo, coisa bonita, aquele chororó todo. Aí todo mundo louva, todo mundo fala, todo mundo dá testemunho, todo mundo conta que durante o percurso do congresso foi tão difícil, foi tão complicado, mas conseguiu, venceu. Aí quando vai pregar Jesus, pega 20 minutos e todo mundo olhando no relógio, dando horário. Então, irmão, a verdadeira sabedoria, ela evolui na graça e principalmente no conhecimento de Cristo. Desculpa, irmão, podemos falar em línguas, podemos fazer tudo, mas se, como o apóstolo Paulo já dizia, se você não tiver ali o seu alicerce no amor, nada disso vai valer a pena. E é a mesma coisa aqui. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Você pode ser aí o Elon Musk. Se você não tem conhecimento de Jesus, meu irmão, o que vai adiantar? Que nessa noite você venha guardar essa mensagem no teu coração, venha guardar essa pequena palavra que Deus colocou no nosso coração e venha meditar. Venha meditar em Provérbio 8, do 11 ao 13, em 2 Pedro 3, versículo 18, e venha entender sobre esses 3 alicerces que nós falamos, da sabedoria e dessa evolução da sabedoria em Cristo. E venha guardar no teu coração. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para nós, 11 9 7126 7548. Que Deus abençoe a vida